Introdução do Livro dos Espíritos, primeiro áudio da parte 7. Na parte 6, estudamos um resumo da doutrina. Foram explicados os seus pontos mais importantes. É aqui agora na parte 7, vamos estudar muitas objeções que foram colocadas contra o Espiritismo. As objeções que se lhe opõem. E Kardec vai mostrar aqui as objeções que foram colocadas para ele mesmo, contra a doutrina, e a sua argumentação sobre isso. Então vamos ao texto. Para muitas pessoas, a oposição dos cientistas, se não é uma prova, é pelo menos uma forte presunção contrária. Já começamos aqui, ele deixando claro que se os cientistas, claro, em nome da ciência, fala contra alguma coisa, tem muita gente que já toma isso como prova que a coisa é falsa, porque a ciência falou. Ou pelo menos que já é uma forte presunção contrária àquela ideia. Até hoje ainda é assim. E isso tem razão de ser, porque a ciência analisa as coisas por métodos. Porém, temos que lembrar que os cientistas são seres humanos e por isso nas suas avaliações vai entrar também a sua personalidade, a sua subjetividade. Continuando, não somos daqueles que se levantam contra os sábios, porque não queremos que digam que os insultamos. Sábio aqui, nesse contexto, de se dirigir aos cientistas, aos homens de muito estudo, porque o sábio, no sentido espiritual, tem outra conotação. Temo-los, ao contrário, em grande estima, e seríamos muito honrados de estar entre eles. Mas sua opinião não poderia ser em todas as circunstâncias um julgamento irrevogável. Então, ele disse aqui no final que a opinião do cientista não seria um julgamento que não se pudesse retirar ou desprezar. Ele quer dizer que pode sim a opinião, a conclusão do cientista ser negada, rejeitada. Desde que a ciência sai da observação material dos fatos e trata de apreciar e de explicar esses fatos, o campo está aberto às conjecturas, ou seja, aos palpites, às inferências. Cada um traz seu pequeno sistema, que quer fazer prevalecer, e o sustenta com obstinação. Não vemos todos os dias as opiniões mais divergentes alternativamente preconizadas e rejeitadas, logo repelidas como os erros absurdos, depois proclamadas como verdades incontestáveis? Então aqui ele citou erros que acontecem também na ciência, hipóteses que são desprezadas e depois reconsideradas como verdade. Os fatos. Eis o verdadeiro critério de nossos julgamentos. O argumento sem réplica. Na ausência de fatos, a dúvida é a opinião do sábio. Então aqui ele deixou claro que a equipe, quando ele fala nossos julgamentos, das pessoas que trabalhavam na codificação, se basearam nos fatos. Então eles não trabalharam com inferência, nem com opinião, eles avaliavam o que estava acontecendo ali na frente deles. Para as coisas notórias, a opinião dos sábios faz fé a justo título, porque eles sabem mais e melhor que o vulgo, quer dizer, que a pessoa comum. Mas em fatos de princípios novos, de coisas desconhecidas, sua maneira de ver não é sempre senão hipotética, porque não são mais que os outros isentos de preconceitos. Então, para a coisa nova, em que a ciência ainda não desenvolveu teorias, nem experiências e não provou, ele está dizendo aqui que qualquer opinião vai ser hipotético, não vai ser com base ainda nas avaliações
Porque se a coisa é nova, se a ciência ainda não entendeu, não estudou, não se aprofundou, qualquer opinião dos estudiosos será apenas uma hipótese. Eu diria mesmo que o sábio talvez tem mais preconceito do que um outro, porque uma propensão natural o leva a tudo subordinar ao ponto de vista que ele aprofundou. Isso aqui é a conhecida cegueira do especialista. Quando estudamos e nos especializamos em algum assunto, mesmo que não seja de estudo, que seja um aprendizado na experiência da vida, vamos querer avaliar tudo sobre essa ótica, sobre esse conjunto de aprendizado. Continuando a leitura, o matemático não vê prova senão numa demonstração algébrica. O químico relaciona tudo com a ação dos elementos, etc. Todo homem que faz uma especialidade, a ela subordina todas as suas ideias. Tirai-o de lá, e frequentemente ele desarrazoa, porque quer submeter tudo ao mesmo crivo. Desarrazoar é falar sem a razão, sem o raciocínio. Então, se você faz a pergunta a um especialista que é fora da especialidade dele, ele vai entrar nas conjecturas, nas hipóteses, como qualquer pessoa comum. Consultarei, pois, voluntariamente e com toda a confiança, um químico sobre uma questão de análise, um físico sobre a força elétrica, um mecânico sobre uma força motriz. Mas eles me permitirão, sem que isso prejudique o apreço de seu saber especial, de não ter na mesma conta a sua opinião negativa em fatos do espiritismo, não mais do que o julgamento de um arquiteto sobre uma questão de música. Olha só a metáfora que ele usou, a comparação que ele usou. Perguntar a um arquiteto sobre uma partitura de uma música é como perguntar aos cientistas dessa época sobre o espiritismo. Ele não entende. E as objeções que foram colocadas contra o espiritismo caíram nessa mesma ideia de uma pessoa comum que não se especializou, falando de uma coisa que não conhece. Então vamos deixar esse áudio aqui e continuaremos estudando a parte 7 da introdução do Livro dos Espíritos.